Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muita informação. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e vai ser um prazer produzir conteúdo para você todos os dias aqui no canal. Aproveita para, se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vasco da Gama, entrar em contato com a gente pela lojinha do Futebolaço no Instagram. A gente envia camisa para todo o Brasil, para fora do país também. Se você quiser vender também uma camisa que está guardada no teu armário, aí por algum motivo você não usa mais, engordou, emagreceu ou quer fazer uma graninha, entre em contato com a gente que a gente avalia a sua camisa. Dito isso, vamos às informações, galera. Olha, vou atualizar primeiro vocês a janela de transferências. Como eu havia dito no vídeo anterior, teve a galera empolgada já distorcendo um pouco o que eu disse. Eu achava a negociação entre Vasco e a equipe do Zenit pelo Nino muito difícil. E hoje o companheiro Lucas Pedrosa, que foi inclusive o primeiro a trazer a notícia da proposta do Vasco pelo Nino há 3 semanas atrás, ele trouxe a informação de que nesse momento o Zenit não vai liberar o jogador ao Vasco. E aí entra o que eu comentei no vídeo anterior, que era, por exemplo, a questão do Fluminense. Para vocês entenderem, a apuração que o Pedrosa obteve foi a seguinte: o Vasco procurou o Zenit há umas 3 semanas atrás e fez uma proposta de 8 milhões de euros para comprar o jogador. E o Zenit falou, não negocio. O Fluminense entrou no circuito e fez uma proposta de 9. E o Zenit também falou, Fluminense, tem interesse em devolver ou revender o jogador para vocês não. O Vasco voltou à carga, ofereceu ali a mesma proposta do Fluminense, prometendo melhorar mais alguma coisa, e o Zenit falou, não libera o jogador. O Nino até toparia vir, tanto ao Vasco como ao Fluminense, óbvio, tendo ali uma preferência para o Fluminense, por ser ídolo do clube, mas o Zenit falou, não tem interesse em negociar o jogador. Então essa é a situação. Dificilmente, a não ser que aconteça aí uma grande reviravolta, o Nino não deve ser jogador nem do Vasco e nem de nenhum clube brasileiro nessa janela agora. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Falando ainda sobre zagueiro, o companheiro Vene Casagrande foi o primeiro a informar a respeito da negociação do Vasco junto ao Krasnodar, também da Rússia, pelo zagueiro Vitor Tormena, brasileiro, 29 anos de idade, base do São Paulo, deu uma rodada, chegou a jogar bastante tempo se destacando lá na equipe Braga de Portugal e foi vendido para a equipe do Krasnodar da Rússia. Tá lá 2 temporadas, é titular da equipe e o Krasnodar falou, não estou interessado em vender meu zagueiro nesse momento, então é mais uma negociação por um zagueiro de lado direito frustrado. O Joaquim segue no radar do Vasco, é um zagueiro também considerado caro. A bala que mais ou menos o Tigres pensa para vender o jogador é a bala que o Vasco estava oferecendo para poder contratar o Nino. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. O Admar Lopes acabou de voltar da Europa, a ideia era voltar com a zaga resolvida desse retorno da Europa, por hora só o Robert Renan. Aproveitando falando de zagueiro, o Luiz Gustavo viajou nesse sábado para Salvador para a realização de exames médicos para ser anunciado de maneira oficial como o mais novo reforço da equipe do Bahia, tá bom? Então essas são as informações para vocês sobre janela de transferências. Ainda há uma outra que é deixando passar batido aqui. O negócio parece que não está caminhando muito entre Lucas Oliveira, Vasco e Atlético Paranaense. Então a tendência nesse momento é que o Lucas Oliveira acabe ficando no Vasco da Gama. Agora sim, virando a chave e indo para outros temas, queria falar com vocês a respeito do Corinthians. O Corinthians vem todo esfarelado para poder pegar o Vasco. 4 dos seus principais jogadores estão fora da partida. Depay, tratando uma lesão na coxa, está fora. Carrijo teve uma lesão importante, praticamente fora da temporada. Martínez também praticamente fora. Teve uma lesão recente agora, está fora do jogo. E, além disso, o Yuri Alberto, que teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, está aí recuperando da cirurgia que ele fez
também está fora. Então o ataque titular e a dupla de volante titular do Corinthians está fora. Então, por outro lado, o Corinthians tem o retorno de 3 jogadores que ficaram de fora da derrota para a equipe do Bahia em casa. O atacante Romero, que infelizmente gosta de fazer um golzinho no Vasco, aí cumpriu suspensão, está de volta. O zagueiro Kaká e o lateral esquerdo Angeleri. Esse aí é até um bom jogador. O Corinthians vem aí com um time alternativaço. Inclusive 2 moleques da base aí, o Guinegão e o Kaique, devem ser os pontas titulares do Corinthians para o confronto com o Vasco, tá bom? Então, formação importante, Corinthians esfarelado para enfrentar o Vasco. Por outro lado, notícia chata, o Vasco perdeu o Paulo Henrique para o confronto. No jogo do Juventude, o jogador teve uma indisposição antes da partida e foi cortado, e agora ele sentiu um incômodo na coxa. O Vasco tem um jogo muito decisivo com o Botafogo agora na quarta-feira, e aí para evitar forçar uma barra e o jogador acabar agravando o problema, o Vasco achou por bem tirar ele do jogo. Mas o PH deve sim atuar normalmente contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil, o jogo de ida nesta quarta-feira. Então, já que o Corinthians tem seus desfalques, o Vasco também tem. Então, Paulo Henrique é o nosso desfalque para a partida contra a equipe do Botafogo. Por outro lado, o Jair cumpriu suspensão na rodada do jogo com o Juventude e está de volta para a partida. Corinthians não sabe o que é vencer nos últimos 11 jogos o Corinthians tem apenas uma única vitória. Saiu ali da intermediária da tabela para colar agora aqui na zona de rebaixamento, tendo até a possibilidade de nessa rodada entrar na zona de rebaixamento. Falando sobre a rodada, teve um resultado hoje que foi interessante pra gente. O Grêmio jogou em casa nessa rodada contra a equipe do Ceará e ficou no 0-0. Se o Vasco venceu o Corinthians neste domingão, o Vasco salta para 22. O Inter perdeu para o Cruzeiro por 2-1. A dupla Grenal está estacionada ali com 20 pontos. Em caso de vitória, o Vasco salta para 22, cola nesse pelotão aí. Passa o Cruzeiro, passa o Corinthians e fica na dependência do jogo do Santos. O Santos joga fora de casa contra o Bahia, tá? Por outro lado, o Juventude joga em casa e pega um time misto do Botafogo que vai se poupar para o confronto com a gente na Copa do Brasil, tá? Jogo também para a gente ficar de olho. O Flamengo joga em casa na segunda-feira com o Vitória e o Palmeiras joga em casa contra o Sport. Já o Fortaleza recebe a sensação do campeonato aí, Mirassol, lá na Arena Castelão, tá bom? Então essas são algumas informações a respeito da rodada do Brasileiro. Caminhando agora para a reta final, o GE fez um levantamento para a torcida do Vasco votar quem eles gostariam de ver como titular contra o Corinthians. O Verratti ou o David entrando no time para dar aquela formação mais móvel contra o Santos. E venceu a retirada do Verratti do time por 80,2% dos votos. Ou seja, 19,8% apenas da galera que participou da enquete no GE é favorável à manutenção do Verratti na equipe. E o gato mestre do GE fez o levantamento desde a chegada do Fernando Diniz, que tem mais ou menos aí 18 partidas. O Verratti é o segundo jogador com a pior média de notas de todo o elenco do Vasco. Só quem tem nota pior do que o Verratti de média nesse período de 18 jogos do Fernando Diniz é o Lloyd Augusto. A nota do Lloyd Augusto de média é 3,50 e o Lloyd Augusto atuou em 6 jogos. O Verratti, dos 18 jogos do comando do Diniz, ele atuou 17, ficou de fora. Dos 19 jogos do Diniz, ele ficou de fora de 2 jogos. O jogo do Santos e agora o jogo do Juventude, tá bom? E só para efeito de curiosidade, o jogador com a nota mais alta do Vasco desde a chegada do Fernando Diniz é o Ryan. A média dele é 5,89. O segundo é o Léo Jardim com 5,82, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Essas são algumas informações que eu queria trazer para vocês. E tá posto o debate. Você manteria Pablo Verratti como titular na partida contra o Corinthians amanhã ou não? Na sua concepção, o Pablo Verratti mereceria aí o banquinho de reservas para a partida contra o Corinthians. Então deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Bom, galera, então é isso. Assim eu vou fechando e encerrando com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu volto com mais uma edição de notícia, a depender, ou já com o nosso pós-jogo tradicional depois da partida, beleza? Um beijo no seu coração, saudações vascaínas e até daqui a pouco. Tamo junto.